14 horas e 31 minutos desta sexta-feira, dia 13. Eu não tenho o menor preconceito quanto sexta-feira, dia 13. Aliás, acho ótimo o número 13. Né? 13 é o número de Cristo, né? Eram 12 apóstolos, o 13º era Cristo. Então essa bobagem de que sexta-feira é o dia do azar, isso não existe. Absolutamente não existe. Nesta sexta-feira, 13 horas, 14 horas e 31 minutos, na verdade, começa aqui agora mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, que são minhas práticas clínicas, e ligar com o que há de mais moderno na área da terapia, das medicinas integrativas, da física quântica e etc. O Salutes foi criado originalmente em 2009 na UTV, portanto, vamos fazer 11 anos agora em junho. E aqui na TV Guarulhos estamos desde o final do ano passado, meados do ano passado, já vamos completar um ano e pouquinho aqui na TV Guarulhos, com muita alegria. Falamos agora ao vivo pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, ao vivo pelo canal 508 HD, também pelo site da TV Guarulhos. E se o Lucas, né, conseguiu, né, ele fala sempre que vai compartilhar, se ele conseguiu compartilhar, aqui nós vamos acompanhar também pela minha página do Facebook, onde vocês podem mandar suas dúvidas, críticas e sugestões. O Lucas fala que compartilhou, mas não compartilhou. A partir de agora teremos então 1 hora de programação aqui na TV Guarulhos, sendo que essa primeira hora, esses primeiros 30 minutos, serão também apresentados pela TV aberta em São Paulo, no canal 9 da NET, no canal 186 da Vivo Analógico, canal 8 da Vivo Fibra. Geralmente essa meia hora é apresentada às quartas-feiras, às 11 horas da manhã. Eu lembro a todos que o Salutes também é apresentado na AltV às segundas-feiras, ao meio-dia. Era o meio-dia e meio, mas alguns dias ao meio-dia. Nós estamos checando aí, segunda-feira próxima, nós vamos falar sobre os parasitas e a importância das contaminações de metais tóxicos diante dos parasitas da microbiota intestinal, segundo as orientações da Madame Hulda Clark. Vamos falar sobre o Zapier, né, sobre as técnicas de tratamento que eu tinha feito para segunda-feira passada, doutora. E aí, por conta de um problema de agenda, de uma pessoa que saiu da nossa empresa, chegou lá, doutora Carneiro estava lá, nutricionista maravilhosa, ela queria ir embora. Não, desmarcamos, a Denise Carneiro. Não, vamos embora, a gente remarca outro dia. Eu falei, não, eu estou querendo fazer uma entrevista com você há muito tempo, vamos para o estúdio. Eu cheguei no estúdio, não lembrava nem do currículo, nem da pauta. Aí a gente improvisou 1 hora, que foi um programa maravilhoso sobre nutrição e distúrbios de comportamento. Aliás, eu recomendo que vocês assistam não só este programa da doutora Denise Carneiro, que já está disponível nos nossos canais do YouTube, quanto na segunda-feira nos acompanhar lá para falar da doutora Hulda Clark e dos parasitas e metais tóxicos. Como se vê, o Salutes continua mantendo o seu alto nível de informação. Para quem não me conhece, está sintonizando pela primeira vez, meu nome é João Carlos Baldan, sou acupunturista formado pela Associação Brasileira de Acupuntura, com muito orgulho. Lá na entidade eu fui professor de acupuntura e também diretor da entidade. Tenho pós-graduação com título de especialista em psicopatologia pela Universidade de São Paulo, portanto, Hospital das Clínicas, desde 2005. Fiz pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas pelo Instituto Brasileiro de Homeopatia e Acupuntura, o IBRAU, e a Faculdade Dr. Leão Sampaio. Tenho participado de diversos cursos sobre florais quânticos e extensão universitária em física quântica e medicina energética, promovido pelo Instituto BEM e pela Nova Ciência, que aliás terá um novo módulo dia 21 e 22 de março, não nesse final de semana, no próximo, sobre a bioenergética dos alimentos e a nossa saúde, dias 21 e 22 de março, no Hotel Pestana. A Nova Ciência e o Instituto BEM são os patrocinadores do nosso programa aqui na TV Guarulhos. Muito bem, hoje nós temos o prazer de receber a doutora Sandra Gionello. Ela tem um currículo extenso, formada pela melhor escola
de Medicina do Brasil, a Unifesp, em 1993. Fez residência em pediatria e neonatologia no Hospital São Paulo, também do Hospital São Paulo, hospital ligado à Unifesp. Chefe clínica e médica responsável pela unidade neonatal e pelo banco de leite humano do Hospital Estadual Mário Covas de Santo André. Pós-graduação em ortomolecular e nutrigenômica pela FAPES. Ela já esteve presente aqui no nosso programa Saludes, falando sobre a importância da amamentação, né? Amamentação materna, do aleitamento materno. E naquela oportunidade ficamos de voltar a falar dos outros diversos problemas relativos à nutrição, sobretudo o que acontece no hospital pós-operatório, né, em que a pessoa passa por uma intervenção cirúrgica e a nutricionista do hospital dá gelatina com açúcar, leite, café, glúten, manteiga, margarina, que mais? Corantes, edificantes, aqueles lixos todos. E aí, na oportunidade, falamos, e nas escolas, então? Né? A gente se preocupa com o aleitamento materno, e aí nossos filhos vão para a escola se alimentar do que exatamente? Né? Vamos fazer uma pauta, um programa sobre isso? Óbvio. Doutora Sandra Gianello, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua vinda e participação no nosso programa. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui novamente. É um assunto que eu gosto muito, falar de alimentação, a amamentação minha paixão, mas tem que dar continuidade depois, né? A criança cresce, os pequenininhos vão para a escola muito cedo e é uma coisa que preocupa bastante, então agradeço muito a oportunidade de a gente poder conversar sobre isso hoje e eu espero esclarecer bastante dúvidas e que nos fortaleça como médicos, nutricionistas e mães para que a gente consiga melhorar a alimentação das crianças, não só em casa, como nas escolas, que é onde muitos fazem quase todas as refeições do dia, né? Muitos, né? Muitos. Muitas tem bebezinhos crianças indo para a escola com 5 meses. E aí, às vezes, vai para a escola às 8 da manhã, às vezes 7 horas da manhã, fica até às 19, chega em casa e vai dormir. Então, as refeições, a nutrição dessa criança fica sob responsabilidade da escola. E, sobretudo, nos dias atuais, a gente tem que nos preocupar, né, muito, com muita consciência, com muita responsabilidade, que é essa questão do coronavírus, que a gente vai tratar oportunamente no nosso programa. Quer dizer, eu vejo um histérico vírus, na verdade, né, correndo por toda a comunidade, inclusive a científica, com os médicos, entidades. Uma papagaiada tão grande, né? Não que isso não seja um assunto de monta e de importância, sim. Só que o vírus não tem passaporte, o vírus não passa pela alfândega, o vírus não pede licença para estar na atmosfera. Óbvio que ele vai percorrer a atmosfera do mundo inteiro e rapidamente. E rapidamente. Né? Não adianta aquelas coisas de, vamos nos precaver, não vamos procurar lugares que estejam aglomerados. O vírus está no ar em todo lugar. É óbvio que você tem que evitar os contatos e os riscos para que ele se manifeste, mas ele está aí. E está aí e vai continuar aí. O que nós falamos outro dia no programa, falamos sobre medicina tradicional chinesa e da física quântica, um médico perguntou como a física quântica pode ajudar no coronavírus. Como a medicina tradicional chinesa fala, e alguns médicos hoje estão falando, sistema imunológico, ponto. Não tem remédio para vírus, não tem vacina para vírus. Isso é uma grande bobagem. Aliás, um monte de dinheiro que está percorrendo e vai continuar percorrendo por aí para a criação de vacinas, de remédios e tal, que são inócuos. Se não tiver o sistema imunológico, o vírus sempre se muta, né? Ele tem uma mutação e vai continuar mutando, sobretudo com os antibióticos malucos que são lançados a bancarrota no mercado como se fosse água e açúcar. Né, Baldan, assim, o ser humano é a mais perfeita e completa máquina de autorreparação e defesa que existe no mundo. Exatamente. Só tem que acertar o combustível. É isso que é complicado, né? Então, eu vejo algumas pessoas no consultório e falam assim, nossa, você não fica doente? A gente não vê você desmarcar consulta, né? Eu não tenho secreção, não tenho nada, mas eu não consumo alimento inflamatório, né? Às vezes o pessoal fala assim, mas como que eu vou deixar de comer queijo? Como que eu vou deixar de comer leite? Deixando. Simples. Né? Te faz mal? Não põe isso para dentro. É simples assim. Então, é muito preocupante. O pessoal fala os idosos, os acamados, né? O pessoal que está com doença autoimune, que tem quadros graves, vão estar mais suscetíveis. Mas a base de qualquer resposta imunológica é a nossa resposta imunológica. É o que você falou. Ainda não tem, talvez não tenha, e também não sei se vai funcionar uma vacina no futuro para coronavírus.
remédio, não tem, é o nosso sistema imunológico. Só que o nosso exército pessoal só estará ativo, disponível e forte para resolver qualquer vírus que chegar se a gente se alimentar direitinho, se o combustível for correto. E isso para qualquer idade. E eu, como pediatra, minha preocupação maior começa, na verdade, desde a gravidez, na alimentação dessa mulher durante a gravidez. Que é super importante. É super importante. Uso de antibióticos, se quer me ver chateada, é ver uma grávida falando, estou tomando antibiótico para uma sinusite, para uma amidalite, qualquer coisa que destrói a sua flora intestinal. E boa parte das vitaminas e minerais dependem de uma boa microbiota para que seja assimilada, né? Então, se você dá um antibiótico para uma gestante, imagina o estrago que isso pode fazer. E alérgico, acho que todo mundo já nasce com alguma alergia, porque as crianças estão sendo muito sensíveis, muito porque a mãe tomou antibiótico, não se alimentou bem, não se hidratou adequadamente, tomou uma série de remédios, e tem muitos bebezinhos agora que vêm de fertilização, né? E as mulheres estão tomando realmente doses altíssimas de corticoide não, de hormônios e uma série de remédios, e os bebês estão pagando o preço disso. Aí a criança nasce e a mãe está amamentando, na maternidade já oferecem para a mulher, muitas vezes, na maior parte das maternidades, uma alimentação pró-inflamatória, né? Café da manhã é café com leite, pão, manteiga, queijo gelatina e um iogurte, com açúcar. e uma gelatina com açúcar. Na hora do almoço, às vezes, vem estrogonofe, vem umas coisas assim, né? Para quê? A mulher precisa de comida de verdade. E aí o pessoal fala, mas não tem problema, os nenéns não tem nada, os problemas começam quando eles chegam em casa. Eu já peguei bebezinho com sangramento vivo no intestino com 8 dias de vida. Meu Deus do céu. Mas assim, evacuando sangue vivo. É só alergia alimentar. É só alergia alimentar. Quer dizer, começa... Aí o pessoal quer internar, fazer colonoscopia, fazer um monte de exame. Bebê de 4 dias, 6 dias, não é? Não, é a dieta da mãe. Essa mãe precisa ser bem alimentada. Só que é o que a gente fala. As mães comem na maternidade errado, mas na maternidade o bebê não tem cólica ainda, não sangra ainda. Vai sangrar logo depois quando chega em casa. Uhum. Então, muitos colegas que trabalham em hospital, muitos não têm consultório. Então, eles não veem depois o que aconteceu com aquela criança que foi oferecida uma fórmula infantil naquele intestino extremamente virgem e permeável de um recém-nascido. Está lá para receber o colostro humano e recebe uma fórmula infantil. Que é o colostro, segundo eu tenho lido recentemente, é o antibiótico mais potente da natureza. Né? É poderosíssimo. E aí depois quer colocar máscara no bebê para não pegar coronavírus. É um absurdo. É um absurdo. É ridículo. Um disparate, Chega a ser absurdo, ridículo. Né? Então, a alimentação da gestante, a alimentação da mãe que amamenta e, precocemente, a alimentação na escola. Cristiane de Paula Pedro entrou, Lídia Anselmo, Aranei Oliveira, Baldan Antônio Ciderley, que, não, pelo que eu saiba, não é parente, viu, Antônio? Se for, você vai ter que comprovar aí. Maria Célia Colurato, Andréa Rata Ferreira, Aline Moraes, Sabrina Saba, Maria Aparecida Richeri, Aline Moraes, Franco Baldan, lá da Itália, o Franco Baldan. Não é parente também, mas o Franco é um capo lá da Itália. Seja bem-vindo. O Franco deve estar lá, né, nem saindo com máscara, balão de oxigênio e etc. A gente fez umas chamadas bastante interessantes no Instagram, que hoje está ativo, tá? jcbaldan.acupuntura. Eu coloquei uma frase ali que é assim, tipo assim, como é que um mísero vírus pode abalar ou quase parar o planeta? E em seguida chamei, na próxima sexta-feira aqui, dia 20 de março, teremos o prazer de receber o Dr. Cícero Coimbra, que é uma das maiores autoridades em vitamina D3 no Brasil e no mundo. Vem gente do Japão fazer curso com ele, vem gente da Alemanha, que é uma das melhores medicinas do mundo, fazer curso com o Dr. Cícero Coimbra. Nós vamos falar da vitamina D3 e vamos falar sobre esse coronavírus, assim também como vamos falar com a doutora Sandra Janel. Muito bem, passando essa fase muito delicada do aleitamento, das primeiras refeições, os filhos vão para as escolas. O que se serve nessas benditas escolas, doutora Sandra? Então, é interessante, né? Eu vejo uma grande preocupação da grande maioria das escolas, pelo menos na minha região, porque eu também já fiz muita carta para a escola, né, pedindo, pelo amor de Deus, vamos melhorar isso, né? No primeiro ano de vida... Eles escutam, pelo menos? Algumas eu já percebi mudança. Eu não tenho visto mais nos cardápios gelatina, hein? Olha,
Olha, Tem um ano que eu não 10% acho de mais melhora. gelatina, já é alguma coisa, né? 10% de melhora. Mas aí as pessoas falam assim, não, até um ano não vai ter biscoito, não vai ter pão, não vai ter farinha, etc. E a comidinha vem mais ou menos legal. Aí faz um ano, eu não sei o que acontece com um ano que pode comer de tudo. Eu como pediatra, há 26 anos, eu não entendi que chave que as pessoas acham que muda nos bebês, que com um ano pode comer pão, pode comer queijo, sorvete, bolo, doce, etc. E não mudou chave Será que nenhuma. passou esse risco da morte prematura, alguma coisa assim? Do receio dos pais por conta disso? Eu não sei, acho que é cultural só. Eu acho que não mudou nada, porque as crianças continuam tendo pneumonia, tendo otite, tendo uma série de coisas em consequência dos erros alimentares. Então, eu acho que assim teria que ser a infância toda, a vida toda, se possível, a criança comendo saudável. A senhora deve passar com essa história das escolas, mandando cartas para as escolas, deve passar por poucas e boas, né? Porque a sua experiência clínica, tanto quanto a minha, a gente às vezes percebe, a pessoa chega para a gente e fala assim, não, a minha vizinha falou de que a acupuntura é boa, ou que tem que fazer isso, ou que tem que tomar própolis, ou tem que tomar vitamina D. Aí você fala, ah, sua vizinha é médica? Não, não, é cabeleireira. É complicado. Então todo mundo se acha no direito, né, que entende de medicina, que pode falar qualquer bobagem e que as pessoas ficam ouvindo porque todo mundo se acha no Se direito, acham inclusive direito. diretor de escola, imagino, Sim, né? sim. É. Como é que é a sua Mas experiência com essas é muito cartas? interessante que outro dia até postei isso no Facebook, né, questionando assim, as escolas colocam a culpa nos pais. Ah, eu não posso, porque eu atendo algumas mães que têm escola. E elas falam, ah, doutora, a gente tenta, mas as famílias reclamam, porque a criança come um pouco menos se fizer uma alimentação muito saudável. E pode comer um pouco menos, chega em casa com fome. E as famílias querem chegar em casa e colocar a criança para dormir, não quer ter que fazer comida. Então, as escolas culpam os pais, porque eu vejo algumas escolas, no ABC tem algumas escolas, que durante um tempo entrou uma nutricionista nova, tal, cheia de boas ideias, e começou a mudar, e alimentação orgânica, integral, e tirou farinha, tirou açúcar. Passa 6 meses, um ano, você vê que ela vai cedendo. Aí já vai entrando aquele pãozinho pequenininho que a criançada gosta, vai entrando embutido, uma série de coisas. Ela foi cedendo, porque as famílias reclamam que a criança chega em casa com fome, porque não está acostumada a comer tão saudável. Aí as famílias chegam no consultório, eu vejo mãe que chora, fala, doutor, eu passei 2 anos fazendo o meu melhor para o meu filho, começou na escola, agora como é que eu faço para que ele não coma aquelas porcarias que estão no cardápio? Então a família culpa a escola culpa a família culpa os avós e ninguém assume a alimentação da criança. E só estamos gerando uma geração de De doentes doentes, não é à toa que inflamatórios, falam, né? né, que essa geração nascida agora é a primeira geração que terá expectativa de vida menor que a dos pais, né? Menor. Menor. Porque, Não, e não assim, é só eles a questão nascem da vida e morte, inflamados. é uma questão de qualidade de Qualidade de vida. vida, Valdir. Todas as E uma coisa patologias. que as pessoas não associam, por exemplo, eu falo para, porque eu estou com uma criança recente agora com pneumonia, eu falo para a mãe, eu pedi o raio-x, apesar da ausculta ser mais ou menos sossegada, porque é uma criança que chora para auscultar é difícil, porque eu vi que no cardápio da escola entrou queijo e requeijão. E a família trocou o leite da criança por um leite mais barato. Era uma fórmula que extensamente hidrolisada, que não tem a proteína do leite e tal. Eu já tinha pedido para tirar, mas ok. Trocaram por uma fórmula comum. Então a criança chegou com tosse, encatarrada, febre, eu pedi o raio-x. Achei uma pneumonia. Aí eu falei para a família, olha, eu sabia que tinha alguma coisa de errado pela alimentação. Doutora, a senhora não acredita que tem bactéria? Eu falei, claro que eu acredito. Mas É óbvio que tem, mas a gente acaba com elas. Entrou uma bactéria ruim, as bactérias boas destroem ela, desde que a gente esteja bem nutrido. O sistema imunológico tem que estar perfeito para você matar. Então, eu, no consultório, eu atendo crianças doentes o dia inteiro. Por que eu não desenvolvo as doenças? Porque meus soldados estão bem nutridos. doutora Sandra, eu sempre faço perguntas capciosas, deixo o meu entrevistado de calças curtas. Vamos lá. Vamos lá? A senhora está me dizendo que a ingestão de requeijão e queijo na escola é capaz ou ser responsável pela proliferação de uma pneumonia na escola? Baldan, há uns anos atrás, eu diria isso com um pouco de cuidado. Hoje eu vou te falar, olha, 26 anos de formada, 16 anos de consultório. A alimentação influencia demais. As poucas crianças que eu vejo no meu consultório, que ainda chiam, que tem broncoespasmo, mesmo eu tenho crianças, filhos de pais que tiveram asma grave na infância e a criança nunca chiou, eles chiam depois que comeram alguma coisa. Com leite, queijo, iogurte, requeijão, creme de leite, leite condensado, qualquer coisa do tipo. Eu estou com uma agora que está em viagem, está na Bahia, e a criança está com o ouvido vazando porque ontem comeu um pão de queijo.
e é questão de horas. Eu já tive bebê em aleitamento materno exclusivo, saudável, linda. A mãe me ligou da praia, doutora, tá vazando pus dos 2 ouvidos da minha filha, sem febre nem nada. O que você comeu? Ah, nada, tal, não sei o que lá. Vamos repensar. Passa um pouco. Ai, doutora, a minha irmã estava aqui, fez biscoitinho de leite ninho, eu comi 10. É questão de horas, vaza o ouvido do neném. Então, Baldan, hoje eu posso falar como pediatra, trabalho o dia inteiro com criança, atendo uma média de 40, 50, 60 consultas por semana. O leite de vaca é um alimento pró-inflamatório. Com IgE positivo ou não estou falando de alergia, não só de alergia, porque tem muita criança que passa no alergologista e fala, ah, IgE está negativa, vamos introduzir leite. Não é assim, Não né? é assim. Existe alergia, existe intolerância e existe hipersensibilidade, que é um mecanismo não IgE mediado, é IgG tipo 3, é outra coisa, que é um processo que acontece 12 a 96 horas depois que a gente ingere o que nos faz mal. Então é aquela pessoa que comeu pizza no sábado à noite, tem enxaqueca na terça-feira por causa da calabresa. Para ela pensar que foi aquilo, isso não é alergia, é outro mecanismo imunológico e é o mais frequente. Então, eu ouso dizer sim, que criança, eu tenho muita criança no consultório já com 8, 9, 10 anos que nunca tomou antibiótico. Está na escolinha desde os 4, 5 meses e nunca tomou corticoide, nem antibiótico, nem bombinha, nem nada disso. Por quê? Porque come direito. Então, as crianças que têm infecção recorrente, a gente resolve basicamente é com alimentação. Alimentação, obviamente, correta. Tudo, Né? Alimentação, hidratação, estilo de vida, aquele sim. cuidado todo. Mas é assim que a gente resolve. Nessa segunda que eu tive a oportunidade de entrevistar a doutora Denise Carneiro, que é uma nutricionista maravilhosa, e a gente estava falando, a pauta foi sobre nutrição e distúrbios de comportamento. A gente vê, tem uma incidência crescente de autismo, crescente. Né? O doutor Cícero, inclusive, cita números estatísticos aí, e é um absurdo do valor que está exponencial o crescimento de autismo. E ela relata que com a simples mudança de nutrição, obviamente que tem que se manter esse cardápio novo, moderado e etc., a sintomatologia do autismo praticamente desaparece. Você tem experiência com isso? Eu tenho experiência sim, e eu leio muito também sobre o déficit de atenção e hiperatividade, depois que eu vi a estatística de que o Brasil é o segundo maior consumidor de Ritalina do mundo. Do mundo. Do mundo. Nós estamos dopando as crianças. Por quê? Porque eles comem de manhã pão, quer dizer, farinha branca, açúcar e o leite com achocolatado. Eles ficam pilhados, eles vão para a escola, no lanche da escola vem mais farinha, vem mais açúcar, vem corante, tudo pró-inflamatório. E aí eles têm que tomar Ritalina porque eles não sentam na cadeira. E aí não conseguem sentar. E aí eles ficam achando que cannabis é droga e pode viciar, né, doutor? Isso, é muito complicado, né? É muito engraçado. É muito complicado. Eu fico muito triste porque a gente está dopando um número grande de crianças e essas crianças evoluem com uma série de distúrbios lá na frente, mexe com a parte de autoestima, a dificuldade de aprendizagem como um todo e aumenta muito o risco de depressão. E lá na frente, Alzheimer, Parkinson, porque a gente está dopando bebês, crianças de 6, 8, 10 anos tomando medicações extremamente fortes. Sem falar em tiroidite de Hashimoto, artrite, artrose, esclerose múltipla e etc. Eu estou vendo crianças de 11, 12 anos com anticorpo, né, anti-tireoglobulina, antiperoxidase, altíssimo, 1.200, 1.300. Vai ter uma tiroidite rapidinho. Mas já está, né? Jacober Peter, Josef, Kleber Guimarães, Gabriela Teles, Aranei Oliveira, Lísia Boteon, Ney, Dr. Paulo Urban. Dr. Paulo Urban, seja muito bem-vindo, psiquiatra, grande amigo, está em breve, vai nos conceder uma nova entrevista. Maria Fernanda, Vera Almeida, William Gostini, todo mundo participando do nosso programa, sejam todos bem-vindos. Estamos quase chegando no final da meia hora, aqui eu tomei um biocide, que é um biocida, para me precaver em relação ao coronavírus, porque eu não vou ficar andando de máscara, nem vou deixar de entrar no metrô, nem de trabalhar, nada disso. Vamos aos nossos GCs, caro Lucas. Hoje o Lucas está trabalhando bonitinho, tá? Entramos no horário. Instagram, está funcionando o Instagram, hein? @jcvaldam.acupuntura. Tem lá nossas frases provocativas, tem nossos filmes, tem trechos compactos dos salutos. Eu peço para que vocês visitem. Gostando, compartilhem. Não gostando, não falem nada.
2 canais do YouTube com esse Salutes e todos os demais da AltV em toda a sua história, e também 1 ano e meio aqui na TV Guarulhos, estão em 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e o Além de Agulhas. Mais no Além de Agulhas, tá? Procurem migrar, inclusive o pessoal do João Carlos Baldan, eu peço para migrar para o Além de Agulhas, que está mais moderno, está mais prático, tem já algumas pessoas cuidando deste canal. O que mais, Lucas? A loja virtual, loja.jcbaldan.com.br, tem todos os aparelhos da Nova Ciência que eu utilizo no consultório. Tem o Potentizer, Hidrovitalis, PC Zapper, o RPD, que é uma lâmpada, é um zapper, mas é uma lâmpada que trabalha com plasma. É impressionante os resultados daquilo. Você liga aquilo, você sente em todo o ambiente o trabalho terapêutico deste aparelho, que é maravilhoso. E fiquem atentos também que chegaram hoje uns produtos fitoterápicos que eu mandei fazer com minha marca e vou frequenciar cada um deles também. Nós vamos fazer fitoterápicos frequenciados para atender toda a comunidade. Quanto mais consciência da sua saúde e liberdade para o seu tratamento e responsabilidade, que é sua, né? A responsabilidade da sua saúde é sua, não é do médico que você chega lá e descarrega um caminhão de problema e quer 3 comprimidinhos para resolver o problema. Isso não existe, não se iluda, tá? A responsabilidade é tua. Volta aí o site que está meia boca, www.jcbaldan.com.br. Que mais? Marcar consulta comigo, 97719-2266, 97719-2266 para falar comigo. Marcar consulta, mande o WhatsApp. E o curso da Nova Ciência, que o módulo 6, a bioenergética dos alimentos e a nossa saúde, nos dias 21 e 22 de março, no Hotel Pestana, que fica na Brigadeiro Luiz Antônio, com a Rua Tutóia. 95687-5835, 95687-5835, ou 3904-9832, 3904-9832, falar com a Gracinha da Lauren, Então, estamos encerrando essa primeira meia hora, que será também exibida pela TV Aberta, convidando todos da TV Aberta para assistirem e acompanhar a gente na TV Guarulhos, todas as sextas-feiras, às 14h30, e os Salutes na AltV, todas as segundas-feiras, às 12 horas, ao meio-dia. Muito bem, o William Agostini pergunta: boa tarde, minhas filhas têm sinusite, retirei o leite e melhoraram muito. O leite sem lactose pode ser dado? Ai, meu Deus. William Agostini. Oi, William. Isso é uma confusão muito grande, que não é só você que faz, infelizmente, até muitos médicos e nutricionistas fazem. Às vezes eu fico na consulta ali 2 horas, eu desenho, entre aspas, né, a composição do leite, eu explico do carboidrato, da gordura, da proteína, cada proteína, como que elas atuam e tal. A pessoa vai embora, manda mensagem para mim: ah, eu estou no mercado e eu vi que tem bastante opção sem lactose. Gente, a lactose é o carboidrato do leite, o leite humano tem. Então, enquanto somos crianças, que é o período que a gente deveria receber leite materno, nós temos lactose. Então, lactase, que é a enzima que degrada a lactose. Então, ok. Então, nós adultos, se a gente consumir derivados de leite com lactose, por falta da enzima que quebra a lactose, a gente pode sentir assim um pouco de desconforto, às vezes uma diarreia, ficar rotando, alguma coisa, às vezes uma dor de cabeça, tal. Mas o grande problema do leite é todo o resto também. Então, caseína, caseína, né? Proteína, a caseína, tudo, mas também outra coisa que a gente esquece, aquela gordura. O pessoal vai muito para manteiga ghee, mas assim, onde que a gente guarda toxina, antibiótico, etc? Fica na gordura. Isso sai pelo leite. A gente vai comer manteiga do leite de vaca? Então, pessoal, mas a ghee é uma boa? Não sei. Acho que não. Eu Nem acho que não. Nem a ghee. Que remédio que essa vaca estava tomando? Estava tomando o tal do Posilac lá para aumentar a produção de leite? Os antibióticos, hormônios. Então, vem tudo aonde? Na gordura. Aí eu vou consumir a ghee? Que é tudo concentrado. É tudo concentrado. E a gente tem que ficar muito atento com essa... Porque a indústria alimentícia, né, junto com a de medicamentos e farmacêutica de medicamentos, e tem mais uma. Os agrotóxicos, né? São a tríade do inferno, né? Os cavaleiros do apocalipse, né? Então eles ficam criando essa história de sem lactose.
Mas tem a caseína, que é, A que é uma caseína é um proteína problema enorme, enorme. que o nosso corpo não Não degrada. Né? Eu não entendo como as pessoas são tão apegadas a crenças e costumes. Eu falo muito isso logo nas primeiras consultas com o paciente. Uma frase de Hipócrates: você está disposto a mudar suas crenças e costumes das condições que o levaram a ficar doente? Tinha uma pessoa com metástase de tumor, 38 anos, começou na mama, foi para o pulmão, foi para o intestino e agora estava nos ossos. Mais de 18 histórico de quimioterapia. 8 horas da noite falando, parecia uma oncologista, uma especialista em câncer. Aí eu cheguei e falei, olha, eu vou te encaminhar para o Dr. José Felipe, vou criar um protocolo também e tal, só que assim, a partir de agora, sem leite, sem glúten e sem açúcar. Sabe que a pessoa falou para mim? Ah, você quer que eu morra de fome? Eu falei, não, então morra de câncer, né? Aí eu falei, morra de câncer. Não tem, Não tem não como, tem, você Valdan, tem, não tem alguma tem. coisa Não de... tem. Tem mãe que fala assim, ai, coitadinho do meu filho, ele se sente excluído. Vamos procurar formas de fazer uma inclusão legal, porque a minha impressão, sincera, metade das crianças tem reação alimentar, a outra metade não associa que os problemas deles são reação alimentar. Porque chegam crianças no meu consultório com 3, 4 anos de idade que já tomaram 10, 12, 15 antibióticos, é insano. Insano. Já tiveram internações, já tem criança que foi entubada, tem criança que já teve dreno no tórax. Tá louco. São criancinhas que têm famílias boas, que têm condições de dar o melhor para aquela criança, e a criança vive de remédio. Então, assim, eu não queria mudar a alimentação. Não tem plano B. Não tem plano B. Ou come direito, ou vai Vai pagar ficar o doente, preço. não tem Agora, o conversa. que mais me dói como pediatra, como mãe, é assim, essa daí quer comer errado? Vai morrer de câncer, é paciência. Ela escolheu. O meu problema como pediatra são os pais escolherem a criança pagar o preço. Isso é pior, né? A incidência de depressão em adolescente que tem problemas de obesidade, acne, etc., passa de 95%, Valdan. A gente escuta falar, um se pulou da janela, o outro não sei o quê, o outro está se automutilando. Eles não estão aguentando pagar o preço das escolhas, muitas vezes, da família, não é a escolha dele. Né? Tinha uma amiga da minha filha que uma vez tomou lá uma dose exagerada de remédios, porque já acompanha com psiquiatra, etc. E ela teve uma briga com a mãe falou assim, você é obesa porque você quer. Ela falou, não, mãe, olha minhas fotos. Eu fui um bebê obeso. Você me entupiu de farinha a infância inteira. Agora eu não consigo emagrecer. E ela quer pôr a culpa na criança. Põe a culpa na criança. Por mais que algum dia essa criança até consiga emagrecer, o que acontece? Ela cresce com uma série de alterações físicas, metabólicas e hormonais que talvez não corrija nunca mais. Né? Então, é muito complicado os pais escolherem errado e a criança paga o preço. E vai pagar muitas vezes para o resto da vida. Eu tenho uma conhecida no consultório, uma cliente, que o sobrinho desenvolveu diabetes tipo 1 com 1 ano de idade. Meu Deus. Esta criança vai tomar insulina para o resto da vida. Vai fazer 8, 10, 15, 20 furinhos no dedo por dia, muitos anos, até estabilizar. Né? E é uma criança que teve todos os sintomas de que tinha reação alimentar, a mãe comendo de tudo, porque pode comer de tudo. Não, não pode. Quem está amamentando, quem está grávida, precisa ser responsável. Procure orientação, uma nutricionista funcional, um médico que tenha formação em nutrição, para te orientar. Não pode comer de tudo. Se você for pensar, há 200, 500 anos atrás, a gente não precisou desenvolver, até mais, mecanismos de defesa, porque a gente não tinha consumo de agrotóxico, remédios, etc. Era tudo natural. Então, a gente não tem mecanismos para proteger o feto e a criança que é amamentada. Então, a mãe pinta o cabelo, a tinta vai para o leite, sim. Né? A mãe toma tal remédio, uma parte sai no leite. Então, o que ela come, não tem como a mãe comer hambúrguer e sair brócolis do peito. Não rola, não tem. Então, assim, é ilusão. Às vezes a pessoa chega no consultório já desesperada, já passou por vários pediatras, com aquela criança irritada que chora de dia, de noite dorme mal, sono picado à noite, criança irritada, isso é reação alimentar. Você não teve azar de ter um neném que dá muito trabalho. Você simplesmente não está sabendo nutrir essa criança. Procure ajuda. E não é o remedinho da farmácia. Não é a pílula mágica. Nem existe alguma coisa na farmácia para resolver o problema da criança. É a alimentação. Então, procure informação. Eu quero agradecer aqui outras presenças que estão acompanhando o nosso programa. Flávia Sandin Schwartz, Carmo Carneiro, Marcelo Henrique Cavalcante Cunha. Nossa, já tem um monte de gente fazendo algumas perguntas. O William também já perguntou.
O William meio teimoso, não, William? Obrigado pela resposta. Pode ter sinusite por produtos químicos, pode ter alergia a produtos químicos, mas isso também é decorrência de uma desnutrição. A doutora vai responder, mas esta é a minha opinião. A maior frequência da sinusite é devido ao que a doutora, segundo o homeopata, diz que o nariz escorrendo constantemente é sinusite. Isso é um sintoma, não é causa, não é a patologia. E a criança fica tossindo até vomitar. Pode ser outra patologia, doutor? Eu não estou vendo a criança, não sei exatamente Difícil, o histórico, né? Mas eu vou te falar, a primeira conduta é tirar o que causa ite. Ite é inflamação. Então, rinite, sinusite, bronquite, dermatite, colite, gastrite, alguma coisa está causando isso. O que é? Na minha experiência diária como médica, como pediatra, o que mais causa ite, em primeiro lugar, chama leite de vaca e tudo que saiu dele. Então, queijo, iogurte, requeijão, creme de leite condensado. Ah, eu tirei tudo. Aí a criança vai no aniversário e come lá o bolo. Às vezes, este bolo do domingo faz um estrago por 7 a 10 dias. Com certeza. Então, não é porque comeu no domingo e ficou ruim na sexta que não tem a ver com o bolo. Pode ter sim. Às vezes são dias para aparecer a manifestação. Mas ite é uma desregulação metabólica e imunológica causada principalmente por alimentação. Ok, pintou a casa, está com cheiro forte de verniz, alguma coisa, pode dar um pouco de uma resposta na hora, aumentar catarro, edema, mas não chega a fazer esse quadro, aquele catarro grosso, etc., que a criançada faz como reação alimentar. Você me fazendo lembrar de um paciente que eu tratei, a gente tirou metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários, etc., emagreceu, desinchou, ele tinha saído do mercado financeiro, voltou para o mercado financeiro, ficou mais bonito, arrumou outra namorada, e aí um dia ele me mandou um WhatsApp no sábado, olha, estou numa festa, posso enfiar o pé na jaca? Eu olhei, eu não falei nada. Eu falei, já sei o que vai acontecer. Eu falei, pode. Aí ele veio na semana e falou, pô, fiquei desse tamanho, com gases, passando mal, não sei o quê. Eu falei, eu sabia, mas você precisa passar por isso para ver o que você fazia consigo próprio. É simples assim. Tira 10, 15 dias e depois volte a consumir para você ver a diferença. E tem gente que faz aquela ligação equivocada, né? Ah, eu passo mal justamente porque eu estava sem comer. Né? Não, agora você percebe que aquilo te faz mal. Só resgatando uma coisa, Baldão, a gente está falando de distúrbio de comportamento, eu acabei indo para a questão das ites, mas é difícil as pessoas entenderem que as ites inflamatórias, mas também o comportamento é regido pela alimentação, principalmente. Sim. Então, o autista, ele tem uma sensibilidade muito maior, principalmente ao glúten. Então, você mexendo com a alimentação, glúten, lácteos, açúcar, no autista, realmente a criançada dá uma acalmada boa. E eu estou recebendo bebês no consultório que estão na dúvida se está no espectro autista ou não. E primeiro a gente corrige a alimentação, as mães voltam depois de alguns dias e falam assim, doutora, melhorou o sono, melhorou o comportamento. Relacionamento. Aumentou o apetite, é que a garota está comendo direito, porque nós tiramos o que provavelmente causava algum desconforto gastrointestinal e muda a qualidade de vida da criança. E nas questões emocionais, principalmente dos autistas, e o pessoal do TDAH também, eles têm um repertório alimentar muito curto, né? Sempre arroz, bife, batata, né? Sempre aquelas coisinhas que acabam inflamando mais. Valéria Gonçalves Cavalcante, Gabriela Teles faz uma afirmação aqui bem interessante. Tem tanta opção vegana bacana. Leites vegetais são maravilhosos. Um absurdamente barato, saudável e facílimo de fazer o de banana. Água e banana no liquidificador e pronto. Uma delícia. Tem uma coisa que é legal, você pode congelar a banana e cortar tirinhas assim, né? E bater, fica um creme maravilhoso. Hoje eu fiz leite de alpiste, que eu adoro. Alpiste, você vai na loja do pet, comprar alpiste, deixa de molho, lava direitinho, deixa de molho 24 horas e bate com água e depois coa numa peneira. Tem um gosto de castanha, é uma delícia aquilo, né? Eu gosto muito do leite de coco, eu faço em casa estrogonofe com leite de coco e inhame, né? Fica muito saboroso. O leite de coco é muito fácil de fazer, gente. É muito fácil. É só bater água com... Bate água com o coco, coa e pronto, tá? E ainda uso as raspas e faço um cookie. Então eu pego umas 2 bananas, ponho as raspas do coco, um pouquinho de cacau e faço o cookie. Nossa. Precisa mandar um pouco para cá, a próxima vez que você vier. Eu vou trazer. Paulo Vieira de Castro chegou também aqui, Regina Maria Torezan, Cláudia Maria Duarte Awad, sejam todos bem-vindos, obrigados aí pela audiência e participação em nosso programa. O que vai acontecer? Como é difícil fazer essa revolução silenciosa, que não é tão silenciosa, mas ela é lenta,
da mudança dos costumes e dos comportamentos. O que fazer para que as escolas, a diretora de escolas, tivessem ao menos mais informações sobre a importância da nutrição no desenvolvimento e na aplicação da própria pedagogia, né, dentro das escolas. Valdão, eu acho que esse trabalho que a gente vai fazendo, um trabalho de formiguinha, né, tentando explicar, dar palestra, orientar. Eu estou organizando agora no ABC uma palestra para nutricionistas, tentar sensibilizar mais as famílias. Eu tenho algumas escolas que em cada classe tem 5 crianças que são clientes meus, né? Então, nas reuniões já está saindo uma discussão grande sobre alimentação e as mães estão pressionando as escolas. Eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe quer o pior para o seu filho. Se o faz é por falta de conhecimento. E falta de informação. Então nós né? temos que passar informação, cada vez mais passar informação e para que elas façam escolhas conscientes, né? Ninguém quer ver um filho doente, ninguém tem prazer em ir às 2 da manhã para um hospital, ver a criança ser toda furada e passar por um estresse grande de ver uma criança na UTI com um dreno de tórax. Nenhuma mãe quer isso. Então é passar informação. O duro é que às vezes você passa informação, passa um mês, parece que a pessoa esqueceu tudo, porque quer comer igual aos outros. Às vezes a mãe fala assim, mas eu queria comer normal. Isso que nós estamos comendo não é normal, gente. Não é normal. Eu vi uma vez num documentário, um médico falou uma frase que me marcou muito. A nossa falta de conhecimento acerca da alimentação é tão grande que nós gastamos uma fortuna preparando festas maravilhosas para os nossos filhos para comemorar aniversário, oferecendo a eles os piores venenos que existem. Lixo. Lixo, mas é lixo. Lixo. Então, as minhas clientes são orientadas e elas vêm contar que elas fazem direitinho, elas levam uma lancheira para a criança numa festa. Então, vai dar o almoço ou dar o jantar, vai para a festa e leva as frutas, leva o que a criança está acostumada a comer, para não ter que comer aquele lixo. Desculpa, gente, lixo que está sendo servido. Lixo. Entendeu? Lixo. Oferecer fritura, doce, corante, aquelas coisas cheias de corante para as crianças e refrigerante, isso é muito insano. Eu trato de alguns parentes, né? Inclusive, a minha prima é a minha secretária, e eu trabalho com eu tenho alguns parentes. E aí teve o aniversário da minha tia, estavam todos os parentes ali, e eles queriam comer bolo. Aí olharam para mim assim, e aí, você vai querer um pedacinho de bolo? Eu olhei e falei, você quer que eu responda, né? Aqueles bolos bonitos, com chantilly, corante, são lindos, foto, né? E ela assim, posso comer um pedacinho? Eu falei, pague o preço. Pague o preço. Pagar o preço. Aí depois chegar lá no consultório, pô, tô quase, não tá ruim, tô com dor de cabeça, não dormi direito, tô com... Cada um com seus problemas, assim, né? Qual é a dose do veneno, né? Pois é. A gente sabe o quanto o cigarro faz mal. Tudo bem fumar só um por dia? Você sabe, né? O corpo uma opção, seu, né? William Agostini, parabéns, o melhor programa de saúde, sem dúvida. Obrigado, William. Eu não tenho dúvida. Tem aquele de uma TV que eu não posso falar o nome, que é da Globo, aquele mal-estar também, né? Brincadeira. Nossa senhora, sai umas coisas complicadas, Não dá pra... Eu não gasto meu tempo olhando. Mas eu também não olho, comenta, mas às vezes eu passo, às vezes eu vejo assim, meio de passagem, a gente fala meio... complicado. Doutor José Lopes Fernandes Neto, nosso querido amigo José Lopes, assim, batendo palmas aqui para o nosso programa e para você, inclusive, doutora Valéria Paz Landim. Irineu Xavier, realmente comi 3 pedaços de torta de frango em um sábado, passei a semana inteira estufado, faz uns 4 anos que não como mais trigo e derivados, isso é horrível. Muito obrigado pelo seu depoimento, Irineu Xavier. Valéria Paz Landim, José Lopes, dando boa tarde e tal, está todo mundo fazendo uma cena e gostando do nosso programa, graças às suas boas informações, doutora. Eu trouxe, como você falou agora há pouco, da alimentação monótona que as crianças autistas às vezes têm, né? O TDAH também, uma tendência. É fato isso? É fato. É uma observação minha. É que às vezes são crianças um pouco mais agitadas, um pouco mais difícil no momento da alimentação, então os pais acabam cedendo. Então é muito purezinho, é muita coisa molinha, muita coisa fácil da criança comer. Mas eu trouxe foto, não sei se a gente consegue já mostrar. Consegue, o William já mostrou. O Lucas já falou que está disponível. De algumas sugestões de pratos bem caprichados, coloridos, interessantes, para a gente sair da monotonia. Eu falo, as crianças ficam com alimentação monótona porque recebem pratos assim, ou quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Eu uma vez coloquei no Facebook da clínica um prato de arroz com feijão. Eu falei, como que uma criança que recebe um prato desse vai comer berinjela, pimentão, brócolis, etc. Pode colocar, Lucas. Se foi oferecido arroz com feijão. Por que nós precisamos dar arroz com feijão todos os dias para os nossos filhos? Olha que prato gostoso. Estou com fome, que eu não almocei, doutora.
Olha que prato lindo, Repolho, né? Então, olha, grão de bico, grão de ervilha. bico, um prato colorido, variado, olha, com shimeji, né? Aquele do lado que parece nhoque ali, é só mandioquinha amassada com um pouquinho de azeite colocada no forno. Qual que é Pouquinho de o sal. lado de O da cima? esquerda, A da do lado esquerda, entre o amarelo. brócolis e o repolho ali, E né? aquilo ali é um ovo ou é um Um ovinho nabo? de codorna. Ovo de codorna. É. E tem mais um prato também bem colorido. Então, quando a gente acostuma nossos filhos com pratos assim, eles não vão querer só arroz com feijão, Olha porque só não é que o que tem lindo. para comer. Olha que prato lindo. Lindo, lindo. Olha, bem colorido, feito no vapor, fresquinho, né? Tomate Aliás, cereja, o feijão branco ali é uma coisa muito interessante, que uma mãe fez uma vez no aniversário de 1 ano da filhinha dela, que tem alergia a leite. Ela fez patês variados, cuja base era feijão branco. Então, feijão branco batido com azeitona, feijão branco batido com azeite, sal, limão só, fez hummus, fez um prato, e o pessoal adorou, a festa estava maravilhosa. Então, tudo à base de feijão branco, saladinha de quinoa, né? Então, dá para a gente oferecer pratos. Porque o tomate cereja, a couve-flor. Porque uma das coisas que me incomodam muito, doutora, quando você fala isso, eu não sei, a sua experiência clínica também deve ser muito parecida com a que eu enfrento também. Quando você fala da necessidade de tirar leite, glúten e açúcar, as pessoas falam, eu vou comer o quê? Como se não tivesse mais opções, né? Eu brinco. Eu falei, entra no restaurante ao quilo, tem 3 quilômetros de opção de tudo, né? As pessoas falam assim, mas às vezes eu vou explicar para a mãe, olha, não como isso, mas o que sobrou para eu comer? Eu falo assim, eu tenho cara de quem passa fome? Não. Não passo fome, não. Tem cara de bem nutrida. Bem nutrida. Eu não como nada com leite derivados, eu acho que deve estar aí coisa de 10, 12 anos, e glúten também já passa de 5 anos, eu me sinto cada dia melhor, eu corro meia maratona, coisa que eu não faria jamais se eu comesse glúten. Né? Esse final de semana, eu não sei se vão cancelar, mas a princípio tem corrida. Então, essa disposição, esse porque ânimo... pode ter o vírus, né, lá dentro, né? Claro que tem o vírus, óbvio não que tem o vírus. Tem, a gente mata ele, a gente acaba com ele. Se ele Pois chegar, ele vai ser não exterminado em questão de segundos. Não se tem passagem de vírus, Não é? né? É. Tem mais uma imagem disso? Você tem mais uma imagem de comida? Antes de eu acho que eu mandei 3, né? Espera só um pouquinho, Lucas. Olá. O Marcelo Henrique Cavalcante fala alguma coisa que a gente começou... quer falar, bom, Lucas a gente fala e ele não obedece, mas tudo bem, tá lá. Comenta, doutor. Mais um prato bem completo, ervilha, né? brócolis. Eu queria aproveitar para falar isso, porque às vezes o pessoal fica muito na proteína animal, né? 2 grandes Você come equívocos. Muito de vez em quando. Tá. Muito de vez em quando, não é no dia a dia. Isso seria o quê? Uma vez por semana, 15 dias? Uma vez por semana, acho que uma vez por semana, 15 dias. Eu me propus este ano, segunda, quarta e sexta, eu como vegano o dia inteiro. Passo o dia todo, faço jejum, eu começo almoçando e eu só almoço e janto legumes, verduras e frutas, né? De segunda, quarta e sexta, e de terça e quinta, o dia que eu corro, eu acabo comendo ovo. Ovo. Mas... E esse prato aí, o que nós temos então, aí? esse prato é um prato completo. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas e de proteína, o que eu posso comer? Não tem proteína no grão de bico, na ervilha, né? No feijão, no feijão, tudo. A gente tem muita proteína. E o outro equívoco muito grande, que é a desculpa das nutricionistas nas escolas. No intervalo, por que não dá fruta para a criança? Assim, a criança come fruta e um carboidrato. Oi? Por quê? Não precisa, a fruta né? já não é o suficiente? Ou então tem uma escola que ofereceu outro dia, achei muito legal, que foi uma sugestão também que eu dei, eles fizeram uma assadeira de batata doce, cortada em fatia, e assaram e deram para as crianças, eles adoraram. Então, inhame, milho, batata doce, abóbora no forno é uma delícia, né? E frutas variadas. Por que a gente tem que dar pão e depois os coitadinhos não conseguem aprender? Pois é. Tem 2 perguntas importantes aqui, nosso tempo está meio exíguo, doutora, temos 10 minutos aqui, tem perguntas bastante importantes. Uma do nosso querido amigo, doutor José Lopes Fernandes Neto, pede para você comentar sobre a dieta cetogênica na infância. A dieta cetogênica é muito interessante, principalmente para as crianças com distúrbio de comportamento, e ela é uma dieta, na verdade, anti-inflamatória, né? É muito interessante. Não só no quesito obesidade, eu estou usando bastante também para as crianças, estão chegando crianças no meu consultório, gente, com 7, 8 anos extremamente inflamadas, engordando, né? Inclusive com aquelas manchas escuras, bem características de insulina alta, né? A cetogênica é muito bem-vinda, assim, desde a infância, e às vezes o pessoal fala assim, mas eu não vou fazer uma low carb que pode desnutrir. Gente, é muito preconceito por falta de conhecimento. Uma criança bem alimentada,
bem nutrida, eu acho que basicamente é uma criança que faz uma dieta tendendo à cetogênica. A cetogênica mesmo eu uso em algumas situações específicas. Mas fala um pouco Mas mais do que é essa dieta cetogênica, como é que ela poderia ser adequada às crianças, doutora? A cetogênica, ela tem tido cada vez mais trabalhos científicos mostrando, principalmente em crianças com distúrbios de comportamento, agitação excessiva e crianças com crise convulsiva, né? Alguns erros inatos de metabolismo, tudo, a dieta cetogênica ajuda muito. E a dieta cetogênica é aquela onde você tem um consumo tão baixo, e a gente nunca diz nulo, a gente consegue comer sem carboidrato, mas tão baixo em carboidrato, que o corpo da gente começa a procurar formas alternativas e mais interessantes de buscar energia, que é a da gordura. Por a intermédio gordura das cetonas, boa, né? das cetonas. Uhum. Então é uma dieta extremamente interessante e tem que envolver a família toda, porque é algo muito bom, mas muito fora do nosso padrão alimentar comum, não vou falar normal, comum da nossa sociedade. Mas se para nós adultos é interessante, para as crianças mais ainda. E aí tem uma porcentagem, doutora, segundo o seu conhecimento de nutrigenômica, a porcentagem de raízes, de folhas, de proteínas, como é que você indica isso para as crianças, sobretudo para os bebezinhos que estão se tornando crianças? Eu falo que a vantagem dessa medicina funcional que a gente faz, a integrativa, é você poder fazer protocolos individualizados, né? É caso a caso, depende da idade, da situação, o que é possível fazer em casa, na escola, e o quadro clínico da criança. Mas eu tenho usado uma proporção cada vez maior de raízes, principalmente para a questão aí, até de todo o funcionamento gastrointestinal, né? Orgânicos, basicamente orientando a alimentação orgânica, mas raízes, as verduras, aqueles pratos que a gente mostrou são muito característicos do que a gente orienta no dia a dia, né? Aumentar a proporção de grãos para as crianças e proteína. A gente fala no adulto, né, mais ou menos o tamanho da palma da mão, mas para a criança, dependendo da idade, desenhando o prato da criança, mais ou menos metade do prato de vegetais, 1/4 do prato de um carboidrato que não obrigatoriamente é o arroz, muitas vezes é a batata doce, o inhame, a mandioca, a abóbora, as crianças gostam bastante, e o outro 1/4 do prato, metade de proteína de origem vegetal. As minhas crianças vegetarianas, aquele 1/4 já é de feijões, grão de bico, ervilha e shimeji, shiitake, que eles gostam bastante. Mas a parte da proteína animal, mais ou menos 1/8 do que a criança está comendo. O Marcelo Henrique Cavalcante Cunha coloca o seguinte: aproveitando, se possível, comentar sobre a vitamina C como uso preventivo para a saúde, inclusive nesse momento do coronavírus. Parabéns sempre pela luz de um caminho saudável. Obrigado pelo seu comentário. A gente indica, Marcelo, como toda a área da medicina tradicional chinesa, não só a vitamina C, como o própolis aqui, até eu me manchei todo aqui com o Biocide, que é um biocida potentíssimo, natural, base de cítricos, né, para estafilococos, streptococcus. O biocida é uma coisa maravilhosa, eu uso no consultório, indico para meus pacientes, a gente tem disponível lá, até alguns a gente dá para os pacientes e tal, porque o biocide é uma coisa absurda. Mas eu gostaria da sua opinião, então, em relação à pergunta do Marcelo Cavalcante. A vitamina C é muito interessante, a gente acaba usando no dia a dia. Isso é uma questão um conceito que a gente tem, de que a gente pode buscar tudo nas frutas, né? Hoje em dia, infelizmente, está bem complicado. Eu falo para as mães, é muito diferente você descer no seu quintal, pegar uma laranja, abrir e comer, do que você comprar aquela laranja que foi colhida há 7 dias, ficou na sua fruteira mais 5 dias. Então, a quantidade de vitamina C que vem naturalmente já tem caído bastante, principalmente nós da grande sociedade, que não está indo buscar no quintal de casa a fruta fresquinha, né? Uhum. Então, a gente perdeu bastante. A vitamina C é muito importante, mas hoje, o que eu vejo mais deficiente nas minhas crianças e os pais e as grávidas no consultório é a vitamina D. Eu estou pedindo exame de algumas mães no consultório grávidas, eu peguei outro dia a vitamina D de 8 numa gestante. Nossa. Olha o risco de nascer uma criança com problema. Hoje, eu suplemento as crianças, mas a minha preocupação maior é a vitamina D. Mais que a C. Segundo o Dr. Cícero Coimbra, 5.000 unidades por dia seria o mínimo, né? Os 5.000, o mínimo. Mas olha, eu tenho dosado com frequência nos clientes, para você atingir nível interessante, acima de 70, 80, 90 de vitamina D, com menos de 15, 20 mil por dia em adulto, não está chegando. Não está chegando. Não está chegando, Alda. E não é culpa da farmácia, não.
São várias farmácias, você vai dosando. A minha mesmo chegou a 100, agora 100, 110, tomando 20 mil por dia. E ainda assim, segundo o próprio Dr. Cícero, esses níveis indicados como normativos, né, e nada mais são do que a média estabelecida pelos laboratórios segundo os seus próprios exames. Ou seja, nada. Nada. Nada, Nada. não é? Nada. Quer dizer, se Se os faz... laboratórios têm a média de acordo com uma sociedade doente, são os níveis assim para você ficar um pouquinho melhor que os doentes, né? Não é o nível bom, o nível ótimo, né? Muito interessante, muito interessante. Teria algum jeito, doutora, porque eu acho, pelas informações e bombásticas, né, que a senhora acabou de dizer aqui, que já esperava-se, né? Se a gente vê na UTI dos hospitais as pessoas saindo, se alimentando mal e porcamente nos hospitais, e agora também estendido às escolas. Ah, doutor José Lopes sempre, né? Sempre, doutor José Lopes, né? E tem uma coisa que eu acho que ele gostaria de ouvir. Doutor José Lopes, você conhece ele? Sim. Sobre o queijo, você falou das UTIs, né? Tem procurem na internet, é fácil no Google, avaliação microbiológica dos queijos tipo Minas Frescal, comercializado na região do Triângulo Mineiro. Doutora Mônica, é uma tese feita em Jaboticabal em 2010. Eu cito muito para os meus clientes. Na página 17, você vai lá e está assim: entre as enterobactérias encontradas no queijo Minas Frescal, encontra-se E. coli, Serratia, Klebsiella, Enterobacter, etc. Todo zoológico do intestino da vaca. E aí o paciente na UTI desenvolve lá uma infecção, uma sepse por Klebsiella, a gente fica, quem transmitiu? Foi aquele almocinho lá, o café da manhã que veio com queijinho branco. Queijinho. Falta um queijinho branco. O Lucas já mandou lá uma mensagenzinha, que nós temos apenas 3 minutos, doutora, mas o doutor José Lopes fala assim, para você dar uma pincelada sobre canabidiol na infância, se há indicações, né? Quer dizer, o pessoal não pode, porque açúcar pode, glúten pode, corante pode, eu acho emulsificante. Que a canabidiol já é muito bem estudado, né? Já é um método seguro de tratamento de uma série de sintomas. E o Valdan está falando, a gente dá para as crianças uma série de venenos e quando chega uma proposta de um tratamento extremamente interessante, seguro e cientificamente comprovado, a gente fica cheio de pudor, né? Com certeza. Então, Você tem experiência com canabidiol com infância? Não eu prescrevendo ainda, mas assim, crianças que estão tomando vindo de especialistas que fazem uso, tenho sim. Com bom Inclusive, resultado. Eu tenho uma mãe no consultório que tem fibromialgia, ela está usando há 2 meses e ela está encantada. E as crianças também com bom resultado. Sim, sim. Eu quero agradecer muito a doutora pela vinda, que ela vem do ABC, né? Foi realmente um grande prazer recebê-la, como sempre, né? A gente sabia que seria um ótimo programa e de fato foi. Eu vou pedir para o Lucas então colocar os contatos da doutora para que quem tiver interesse em entrar em contato, precisar de mais informações, da doutora Sandra Janello. Estão aí os contatos dela, o e-mail, você pode ler, doutora? Sim, tem o meu e-mail, sandrajanello@gmail.com, e o Instagram como doutora Sandra Janello. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e aguardem que em breve teremos mais oportunidade de conversar sobre a alimentação infantil, saúde, tudo isso que a gente conversou aqui e alguns canais que a gente está programando para esse ano, para a gente poder conversar mais, para transmitir informação para que os pais possam fazer escolhas, os pais e as escolas, os avós, possam ter escolhas conscientes para ajudar as crianças, porque eu estou bastante preocupada com o que eu tenho visto. E eu acho que só está piorando. Só está pior. E é uma preocupação constante, e uma das coisas mais preocupantes que a doutora Sandra falou é que as crianças não fazem as escolhas, né? Elas estão pagando um preço pelos erros que é seu como pai, como mãe. Então prestem muito bem atenção nisso. Eu agradeço muito, obrigado, doutora Sandra, obrigado a vocês pela participação, pela assistência. Convido a todos, na segunda-feira vamos falar de parasitas e a doutora Hulda Clark, e na sexta-feira estaremos aqui com o doutor Cícero, desmistificando essa história do coronavírus ou como que a gente pode conviver com ele com saúde, qualidade de vida e bem-estar. Obrigado, até sexta, até segunda, até sexta e até segunda.